E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Apocalipse 2:18. Sejam bem-vindos, nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia e hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Pastor João Neves. Aqui nós já lemos e explicamos a Bíblia toda. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Em 3 anos, 1 mês e 22 dias, concluímos a leitura da Bíblia. Vamos recomeçar também a ler todos os livros novamente, com uma produção um pouco melhor, uma sonorização melhor. Estamos providenciando tudo para a glória de Deus. Mas agora nós estamos, já fizemos uma série de estudos sobre a restauração dos muros de Jerusalém, fizemos outra sobre um panorama bíblico, e agora nós estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Esse é o nosso tema geral, as 7 igrejas da Ásia, e hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira. Eu peço a você que, se tiver alguma sugestão também de tema, de estudo bíblico, alguma coisa que você deseja saber, também deixe aí no seu comentário e nós estaremos, na medida do possível, respondendo, tá bom? Vamos que vamos? Igreja de Tiatira. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Todo dia eu estou mostrando esse mapa. Nós, aí não está atualizado, né? Hoje estamos em Tiatira, lá em cima. A seta está para Pérgamo aí, porque eu não atualizei. Desculpe aí. Mas nós estamos então na 4ª igreja. Já falamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e hoje Tiatira. Vamos que vamos. Os 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os seus pastores. Olha, aqui nós temos uma foto das ruínas da cidade de Tiatira. E vamos falar algumas coisas aqui do ponto de vista histórico, como foi fundada essa cidade, o que ela representa. E depois trazer a parte espiritual. Agradeço a pastora Márcia pelo chá de cravo, para melhorar a voz do pastor João Neves. Obrigado, minha filha. Glória a Deus. Vamos que vamos. Então, olha aí. Tiatira, em grego, tiateira. Tiateira, que significa sacrifício. Então, no grego, tiateira, que quer dizer sacrifício. Fundada por Seleuco I, ele era o general de Alexandre o Grande. Então essa cidade foi fundada durante o Império Grego, durante aquele símbolo do leopardo na visão de Daniel 7, no reinado de Alexandre o Grande. Uma cidade politicamente insignificante, comercialmente importante e militarmente estratégica. Ali tinha em Tiatira fabricação de bronze, indústria de tintas, por isso era comercialmente importante, e fábrica de cerâmica e roupas. Atos 16:14, nós temos Lídia, vendedora de púrpura, que era de Tiatira. Ok? Então, era uma cidade importante. Provavelmente, Lídia trazia o material dessa cidade para revender onde ela estava, né? Então, era uma cidade famosa
Ali havia também vários cultos pagãos. A maioria dessas cidades tinha cultos pagãos os mais diversos. Nós vimos ontem em Pérgamo que tinha o trono de Satanás, porque havia ali uma estátua de Zeus a 300 metros de altura. De todos os lugares da cidade você podia contemplar essa estátua, né? Vários cultos pagãos. E hoje é a atual cidade turca de Aksar. Aksar, ok? Anota aí, minha nora Kari, meu filho Nasson Rodrigues. Anota aí, NK Viagens. Eu quero ir em Aksar para fazer um vídeo lá. Próximas lives que eu fizer sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu vou dizer, nós estamos aqui em Aksar, antiga Tiatira, a 4ª igreja de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, né? Vai ser uma bênção. Se Deus quiser, conseguiremos em breve essa viagem. Como nós mencionamos, ao mesmo tempo, deixa eu falar uma coisa que eu não estou falando todo dia, eu tenho que todo dia explicar isso. Cada igreja representa um tipo de crente, tá bom? Então, de uma maneira geral, na igreja, tem crente Éfeso que perdeu o primeiro amor, ok? Tem crente Esmirna que morre e não nega. Tem crente Pérgamo, né, que está resistindo às doutrinas dos nicolaítas. Tem crente Esmirna que tolera Jezabel. Tem crente Sardes, tem crente Filadélfia e tem crente Laodiceia, morno, tá bom? Então, de uma maneira geral, nós podemos interpretar assim também. Mas do ponto de vista histórico, e muitos concordam com essa interpretação, cada igreja também representa um período da era cristã. Então, o primeiro período seria a igreja apostólica, o segundo, Esmirna, a igreja perseguida, o terceiro, Pérgamo, a igreja imperial, ali quando começou a institucionalizar e misturar com muito paganismo. E aí vai surgir então esse período de 500, aqui já tinha acontecido a criação do papado, aqui Roma já caiu em 476, o Império Romano caiu, e quem fica governando em Roma? O bispo de Roma, que é chamado de papai e depois de papa, porque todo bispo era chamado de pai. O bispo de Roma, como era pastor do imperador, ele era chamado de papai, era a capital do império. Agora esse papai vai ser chamado de papa. E nós temos então agora não um governo militar, mas um governo religioso / militar que comanda tudo. E esse período é chamado na história de Era das Trevas, do ano 500 ao ano 1500 depois de Cristo. Um período ruim da história da igreja. Então, representativamente, seria o período de Tiatira. Deu para entender? Era das Trevas, 500. Logo depois da igreja perseguida, vem a igreja de Tiatira. Observe que a igreja, depois da igreja perseguida, vem a igreja imperial, que é quando ela começa a crescer, se destacar. Ou seja, a igreja, enquanto era perseguida, ela estava sofrida, não tinha relevância política, porém, era a igreja poderosa que mais cresceu, foi no período da igreja perseguida, de 100 a 313. De 313 a 476, com a queda de Roma, a igreja imperial, quando ela começou a se misturar e ganhar evidência no meio social e político, ganhar notoriedade. Agora, ela vai assumir o lugar do imperador romano, pois Roma caiu. E nós temos um período triste da história da igreja chamado Era das Trevas. Era das Trevas. Apocalipse 2:18 diz: E ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Esse filme aí dessa cena eu indico muito para vocês, é Apocalipse de João. É uma
uma produção católica muito bem feita, tá? Eu bato palmas para esse filme, Apocalipse de João. Se alguém quiser, eu mando o link, tá? Mas é fácil de achar na internet, você pode ver de graça, tá bom? E como eu disse ontem, a forma que Jesus se apresenta para cada igreja tem a ver com o pecado ou a necessidade daquela igreja, tá bom? Ou mesmo o elogio, porque em Filadélfia, no caso, ele disse: eu vou te abrir uma grande porta, eu ponho diante de ti uma porta aberta. Aí ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então a apresentação de Jesus tem a ver com o perfil da igreja. E o perfil da igreja de Tiatira é de pecado, é de tolerância a Jezabel. Então ele se apresenta como quem tem olhos como chama de fogo. Eu vejo tudo. Eu sondo os rins e os corações, ou em outra tradução, as mentes e os corações. Deu para entender? É assim que ele se apresenta. E pés como latão reluzente. Aleluia. Aos teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei. Vamos ficar igual a Maria. Como Maria, que estava a seus pés e me disseste a ela. Essa é a boa parte, né? Que nunca será tirada. Ô glória. Não pode nem falar que é cantar, né? Vamos lá que a voz está difícil. O versículo 19, que é o versículo seguinte, diz assim: eu conheço as tuas obras, teu trabalho, né? Eu conheço teu serviço, teu amor primeiro, teu serviço, a tua fé e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, você está melhor do que antes, mas ainda não está no ponto. Quer ver? Vamos lá. Versículo 20 a 23. Hoje eu não vou colocar o texto porque já está todo o texto aí no slide. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel. Olha só a conivência. Você está igual a Eli, deixando os filhos fazer o que querem, né? Você deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela se diz, ela não é. Tem muita Jezabel por aí se intitulando profetiza, tá? Cuidado. Se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Observe que ontem falou de Balaão. Para Pérgamo falou do prêmio de Balaão, da doutrina de Balaão, falso profeta. Agora está falando aqui de Jezabel, uma falsa profetisa. Ela se diz profetiza. Ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios de idolatria. Gente, aqui tem coisas terríveis, porque os cultos pagãos, porque Corinto era muito famosa, era uma cidade portuária, aqueles marinheiros chegavam lá, queria ir para os prostíbulos. E o prostíbulo, sabe onde era? No templo. Porque as sacerdotisas eram sacerdotisas cultuais. E o culto que Jezabel prestava a Baal era exatamente esse. Era um culto de prostituição. E de alguma forma, essa igreja estava permitindo que houvesse prostituição espiritual, falsos ensinamentos. E também, provavelmente, fornicação no sentido literal. Como um sacrifício de idolatria, ou seja, vão para cultos pagãos participar disso e depois vem para o culto participar da ceia. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Então dá a entender que era uma pessoa mesmo, com o espírito de Jezabel. Tá? Vocês sabem que Jezabel, nós vamos mostrar a ficha dela aqui, está lá no livro de 1 Reis. Mas aqui é uma pessoa com o espírito de Jezabel, fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Aqueles que entraram nessa farsa
sofrerão grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, olha aí, os rins e os corações. Rim está ligado à mente. Geralmente quando fala de rim, fala de entranhas. Eu vou sondar, eu vou prescrutar, eu vou entrar no teu interior, ok? Sonda os rins e os corações, vocês saberão quem é o Senhor. Por isso ele se apresentou com olhos como chama de fogo. Não adianta esconder não, Jezabel. Eu vejo tudo, diz o Senhor. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Entendeu? Porque ele se apresentou como quem sonda os rins e os corações. Jezabel significa Baal é meu marido. A mulher esposa do cão, irmão. Para você ter ideia. Baal é meu marido. Nós somos noiva do Cordeiro. Mas a igreja que dá espaço a Jezabel está se associando, está adulterando com o próprio diabo. Baal é meu marido. Ela era filha de Etbaal, de Sidom. 1 Reis 16, 31. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. 1 Reis 16, 31. Diz assim. Começando do 30, né? E fez Acabe, filho de Onrim, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Pensa num rei ruim. Pensa num rei complicado, né? Um rei que fez tudo de ruim em Israel, chama-se Acabe. Tanto é que depois dele, os demais que vieram, quando era ruim igual a ele, o texto diz, andou nos pecados de Acabe. Pois é, terrível, né? E o versículo 31 diz, e sucedeu o quê? Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, ele seguiu Jeroboão, aquele que levantou o altar em Dan e em Beceba, aquele que se rebelou com as 10 tribos. Ele seguiu os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate. Ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. O rei de Israel foi adorar a Baal. Então, é por isso que o Senhor está repreendendo a igreja de Tiatira para não permitir esse espírito de Jezabel. 32 diz que levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. E tudo de ruim aconteceu no reino dele. Olha, ele fez um ídolo, versículo 33, que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Pensa num rei complicado. Fez tudo para irritar. Nos seus dias aconteceram tudo de ruim. Porque esse homem chamado Iel, o Betelita, ou seja, de Betel, edificou a Jericó. O homem era de Betel e edificou a cidade amaldiçoada. Josué disse, quem tentar edificar, o filho primogênito morre, quando terminar, morre o mais novo. O cara foi lá e edificou, seu primogênito fundou, edificou Jericó. Em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu menor, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Josué, filho de Num. Significa isso aqui que o seu filho primogênito morreu. E ele continuou edificando. Quando acabou, seu filho mais novo morreu. Isso aconteceu durante o reinado de Acabe. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Então, Jezabel era filha de Etbaal, rei de Sidom. Esposa de Acabe. 1 Reis 18, 4. Deixa eu ver se eu mostro para vocês esse versículo também. 1 Reis, capítulo 18. Deixa eu ver aqui. 1 Reis 18, versículo 4. Pronto. Vamos que vamos. Eita, eu estou perdido aqui, Jesus. Cadê eu? Vamos lá, minha gente. Achei aqui, ó. 1 Reis 18, 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Viram como essa mulher era maquiavélica, era má? Ela matou os profetas do Senhor. E esses profetas de Baal e Azerá, que Elias disputou lá no Monte Carmelo,
eles comiam na mesa do rei. Eita, cartão corporativo para sustentar 850 profetas pagãos que praticavam cultos de prostituição. Por isso a igreja de Tiatira estava complicada, aceitando esse espírito de Jezabel. O versículo 19, vamos ver o que é que diz? Versículo 19, ainda 18, 19, diz aqui: agora, pois, manda reunir para mim todo Israel no Monte Carmelo. Aqui é o episódio de Elias. Vamos lá, aqui. 19. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Entendeu aí? Comem da mesa de Jezabel. Ou seja, comem às custas do governo. Quer amaldiçoar uma nação? É sustentar feiticeiros, profetas falsos, homens que trazem maldição sobre a nação. Israel estava debaixo de maldição, porque os cofres do Estado estavam financiando sacerdotes de Baal e Azerá. Que miséria! Ela se diz profetiza, ou seja, ela ensina a se prostituir e engana. Simboliza paganismo, adultério, prostituição e etc. Tem dois principados, dois demônios terríveis que dominam a maioria das cidades dos países do mundo. Um é o espírito de Jezabel, a prostituição. O outro é o espírito de Mamon, riqueza, dinheiro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis ser adoradora como Maria e aceitar, tolerar Jezabel. Porque Jezabel é Baal, é meu marido. Nosso noivo é o Cristo, Filho do Deus vivo. O 24 e 25 diz, vamos lá, diz assim: mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Vocês não conhecem as sutilezas, as profundezas de Satanás. Tem gente que acha que Satanás é um capeta de última categoria. Satanás era querubim ungido. Então ele tem muita estratégia de guerra para derrubar crente. E aqui ele veio através de uma pessoa que, infiltrada, permitia na igreja a licenciosidade. Que todo espírito de Jezabel caia por terra e o Senhor dê vitória à sua igreja. Aquilo que você tem, retenha até que ele venha. Fique firme, guarde, para que ninguém tome a tua coroa. E a promessa: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra está em todas as cartas, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa é muito bonita, eu vou repetir, eu sempre coloco 2 vezes a promessa. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Nós vamos reinar com Cristo. E com vara de ferro as regerá. Então, com vara de ferro não é necessariamente Cristo. A igreja também vai reger com vara de ferro. Isaías 32, tem um versículo que fala: e será aquele varão, mas em outra tradução está aqueles varões, ou seja, aqueles que estarão como ministros de Cristo durante o governo do milênio, né? Com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã, dar-lhe-ei soberania. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amanhã vamos falar da igreja de Sardes. Oremos. Pai, muito obrigado por cada um dos teus filhos que dedicou esses 25 minutos aqui nessa tarde
para aprender a tua palavra. Eu entrego em tuas mãos, que o Senhor nos livre do espírito de Jezabel, do espírito de prostituição, do espírito de licenciosidade, de adultério da tua palavra. Em nome de Jesus, nos livra do mal. Abençoe a cidade de Jerusalém, proteja dos bombardeios, dos mísseis, Senhor, do inimigo. Guarde e proteja Jerusalém. Que haja bênção e prosperidade sobre Jerusalém. Abençoe a nação brasileira, pois diz a tua palavra, abençoarei os que te abençoarem. E nós cremos que estamos ainda debaixo dessa promessa. Não deixe que palavras de maldição, ao contrário, ó Deus, perdurem, prevaleçam sobre a nação brasileira. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. As 7 igrejas da Ásia eu estudo. E amanhã nós falaremos de Sardes. Glória a Deus. Um abraço. Paz seja convosco.